can see his light. If we can sparkle, he may dance tonight. Don't tell your papa, or he'll get us locked up and fried. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us. Não vai ser hoje que vocês vão me ver cantar, não. Boa noite, galera, tudo bom? Tudo bem por aí? Estão me escutando e me vendo bem? Vocês estão me escutando e me vendo bem, pessoal? Deixa eu tirar o som aqui. Vamos apoiar aqui no meu tripé, que é o meu próprio computador. E vamos começar a live. Temos bastante coisa para falar hoje. Para quem tá entrando de turista, vou falar hoje sobre o concurso da Polícia Civil do Paraná. Mas, se você quiser ficar, será muito bem-vindo. E eu sempre falo coisas que se aplicam a qualquer tipo de estudo, né? Se você quiser ficar, fique bem à vontade, tá? Que acontece, galera? Vamos começar falando de... Eu tava dando uma olhada aqui no edital e numa publicação aqui chamada Perguntas Frequentes, muito bom, por sinal, do concurso. E aí, gente, nessa live eu vou falar para vocês como eu tento ter esse tipo de discurso, coisas fora da caixa. Hoje teve uma porrada de live sobre esse concurso. Muitas. Na verdade, eu acho que desde ontem de madrugada, se brincar, já teve gente que fez live sobre esse concurso. Então, quem está seguindo, quem seja para delegado, seja para investigador, papiloscopista, já viu alguma coisa, ou pelo menos teve a oportunidade de ver alguma coisa sobre o concurso. O pessoal falando, muitos cursinhos falando, aquele mais do mesmo, não é? Então, tentarei aqui dar algumas pinceladas que vocês já ouviram, outras talvez não, tá? E aí a gente vai desenvolvendo a live. Ao final, vou abrir para perguntas. Teve uma pessoa que perguntou hoje, Adalberto, isso aí é só para quem está na mentoria? Não. A gente vai falar sobre tudo. Vocês vão ver, eu normalmente eu não a menos que eu diga sobre a mentoria, eu não direciono para a mentoria. Eu falo geral. Quem já tem uma boa noção, não precisa fazer mentoria. Quem já está com um nível muito bom. Por quê? Porque esse cara, ele já tem um nível de autoconhecimento, ou essa pessoa tem um nível de autoconhecimento muito bom já sobre as deficiências dele. E aí ele, com certeza, ele vai saber organizar o estudo dele melhor. A mentoria são outras situações, mas a gente não vai falar dela, tá? Agora. Então, como eu falei, temos muito material, vocês veem. Eu passando as minhas lives, vi 1 em 5, só sobre esse concurso. E aí a gente não vai falar muitas coisas que o pessoal costuma falar, tá? A primeira coisa, gente, eu tava dando uma olhada nas perguntas gerais aqui. E aí tem várias, né? Período de inscrição, vagas para PCD, pessoal das cotas. Aí as localidades, né? Vocês devem ter visto, por exemplo, delegado só tem interior do estado do Paraná. E os outros tem Curitiba também. Apesar do interior do estado do Paraná deve ser maravilhoso. Não conheço. Temos 6 fases do concurso aqui, blá blá blá. Questões, tal. Já a gente vai se deter sobre o edital em relação às questões, porque veio muito bom e eu vou falar o porquê foi muito bom. Sendo que uma questão aqui que eu senti falta, eu procurei... na verdade estava aqui, mas eu achei que eles fossem mais incisivos. Sobre o Covid, né? Que muita gente perguntou, será que eles foram um pouco... talvez temerários de colocarem a prova para julho, 26/7. Ninguém sabe como é que vai estar até lá. E aí, gente, o que acontece? São 3 coisas. Primeiro, até julho, eu imagino, e isso é um puro achismo, já vamos ter sido bastante infectados pelo vírus corona, tá? É um vírus muito, muito fácil contágio. A Globo e os
esse negócio de notícia, 1.000 pessoas infectadas. Foi muito mais, gente. Tem muito mais gente infectada, muito mais. Sendo que tem gente que nem percebe, outros confundem com gripe, outros não entram para as estatísticas. Então, a letalidade dela é bem menor, tá? Bem menor. E o que é que provavelmente vai acontecer? Por que bem menor? Porque quem morre aparece e quem não morre, às vezes nem se dá conta que teve. Então a letalidade é menor do que se pensava, ou pelo menos do que a mídia quer fazer crer. Tomás, de onde você tirou isso? Do que eu vi na parte internacional. Porque se você ficar atento só à mídia aqui do Brasil, é só tragédia, tá? Não tem nada, não tem ninguém que se cura. Só tem gente que morre. Vocês nunca perceberam, não? Não aparece nada, aparece no máximo. Idoso é o primeiro a se curar. Eu quero saber quantos se curaram e quantos morreram. É isso que vai travar uma estatística. Agora o povo só mostra quem morre. Qual é o sentido? E aí, o que é que deve acontecer? Lockdown vertical, que era o que já estavam se pensando à época. Eu não estou falando, não tenho nenhum partido, nada. Eu só estou falando o que provavelmente acho que vai acontecer, até porque o país não pode ficar parado por vários meses. E aí, vai ter o lockdown vertical, ou seja, vai ser liberado todo mundo para as atividades diárias, inclusive fazer concurso, tá? Porém, os grupos de risco devem demorar mais. Ou pelo menos até se descobrir uma cura mais segura, né? Porque hoje está um negócio muito incerto. E aí, gente, o grupo de risco, idosos, pessoas com doenças mais sérias de respiratórias. E aí tem gente, inclusive, que é concurseiro. Algumas pessoas dessas concurseiros. Esses provavelmente vai ser aberta a possibilidade de eles fazerem a prova em condições especiais. Mas se me perguntassem, sei que ninguém perguntou, se me perguntassem, eu diria que a prova vai acontecer nessa data, tá? Mas a prova vai ser adiada, não vou. Estude como se a prova fosse ocorrer nessa data. Ponto. Gente, aí essa foi a primeira coisa, entra nas outras duas. Não se preocupem com coisas que não dependem de você. Quer levar um mantra para seu estudo de concurso? Bota na sua frente, no seu local de estudo. Não se preocupe com coisas que não dependem de você. É a primeira. E a segunda não se preocupe com coisas que não irão afetar o seu desempenho, tá? Essa parte do Covid se relaciona com a primeira frase. Não depende de você. Porque raios você vai ficar pensando, será que vão adiar? Será que não vão adiar? Ih, caraca, será que eu compro passagem? Eita, não vou comprar passagem não, porque vai que adiam depois e tudo mais. Gente, coisas que não dependem de você. Não adianta vocês ficarem arriscando, tá? Se for adiado, vários concursos adiados, as companhias aéreas, a maioria está devolvendo, principalmente numa situação dessa, se for adiado, vão mudar. Fosse eu, comprava passagem, reservava hotel e aguardava. Por quê? Porque é uma coisa que você tira da cabeça. Tire da sua cabeça. Não vai afetar o que você está aprendendo. É uma outra lição. Tipo, toda vez que você fica pensando em coisas em coisas mais diferentes do que você precisa estudar, do que você está estudando, aquilo ali atrapalha o teu desempenho, galera. E a gente vai para a segunda parte. Não se preocupe com coisas que não afetam o desempenho, ou então tirem ela do caminho se elas estão afetando, tá? Tirem ela do caminho. Por exemplo, essa parte aí da passagem, será que eu compro? Compre logo. O prejuízo que você vai ter é bem menor do que você ficar com aquilo pendente. Será que eu compro? Será que eu não compro? Aí vai comprar e tá mais caro do que estava antes. Mas é um negócio que você despiciando se preocupar com isso, tá? Então foquem como se a prova fosse acontecer naquele dia. Temos o quê? 3 meses e meio para a prova. Um pouco mais de 3 meses e meio, né? Bastante tempo. E aí a gente também entra outro assunto. Bastante tempo para quê? Para quem é de delegado já tá... para quem tem um certo nível em delegado, avançar e aparar as arestas. E para quem vai fazer para investigador e papiloscopista, mesmo que ele não esteja estudando antes,
dá para fazer por causa do edital, galera. Esse edital veio muito bom, muito bom. Eu comparo ele até com alguns editais, os editais recentes da CESP, que foi o edital foi do MP Ceará e do TRT-RJ. Ou seja, concursos que dá para você se preocupar só com as coisas já esperadas. Apesar de a banca ser diferente, naturalmente a CESP, já a gente vai falar da banca, mas a CESP ser algo que você consegue prever mais, mas esse edital, gente, pelo amor de Deus, delegado de polícia, um sonho, edital. Administrativo, constitucional, penal, processo penal, penal especial, criminologia, civil, medicina legal, tô falando em ordem diferente, humanos e informática. De todas essas, a gente só não estuda na mentoria, eu de vez em quando dou umas pinceladas, né? A gente só não estuda humanos e informática na mentoria. Todas as outras, quem está fazendo a mentoria já viu ou vai ver se você está no começo. Em menos de 3 meses. Então, tá muito bom esse edital. Quem já está estudando há um tempo para delegado deve levantar as mãos para o céu e agradecer. Não cai tributário, não cai empresarial, não cai... Ah, e outra, tem alguns assuntos, e isso daí vocês vão para as lives que falaram disso, alguns assuntos que, por exemplo, LINDB não cai para direito civil. LINDB não cai para direito civil. Então, mesmo dentro dos assuntos, determinadas coisas não caem, mesmo dentro das disciplinas. Tá muito bom para estudar e repetir. Não caiam na balela de... porque imagino que você deve ter sido inundado com materiais e cursos hoje. Inundado, tá? Todo mundo foi, Por que todo mundo foi? Porque foi um edital que saiu no meio do Covid. Aí, o que é que os cursinhos fazem? Os cursinhos pegam e dizem... Só, tá vendo? Tá saindo edital. Isso daí é pra você contratar. Não vai parar os concursos, não. Gente, obviamente que os concursos não vão ser do jeito que estavam. É óbvio, tá? É óbvio que não vão ser. Não é por causa da publicação de um edital que isso vai mudar. Não caio nessa balela. É para vender mais cursos, sim. Não vai ficar igual, tá? Então, isso aí também é licitações. Maravilha, né? Mas o que acontece? Não vai ficar igual. Então, cuidado com os materiais. Por o edital ser muito objetivo, vocês já possivelmente, eu diria que quem está assistindo essa live, mais de 90% já tem material. Não precisa gastarem mais dinheiro. Eu sempre falo da grana porque era uma coisa que me preocupava muito quando eu era estudante, tá? E aí eu virei procurador, mas ensino estudantes hoje e tem que economizar, velho. Tem que economizar. E material é onde mais se gasta disparado e se gasta de forma burra. É forma burra mesmo. Por quê? Porque você vai comprar um negócio que você já tem acesso, bicho. Só porque o fulaninho disse que era maravilhoso. Entendeu? Não tem como. Isso daí, vocês têm que se ligar mais de onde vocês estão gastando dinheiro. Às vezes o pessoal... ficou lá na sala. Para delegado, não. Tá? Para delegado, uma apostila de banco de jornal não vai funcionar. Mas tem uma na sala que eu até coloquei no feed, que eu até vou doar os livros sobre técnico do TRE. É o mesmo estilo de papiloscopista e investigador. A apostila de banca de jornal resolve. Tem uma editora, acho que é Nova. Boas apostilas. Vestcom, boas apostilas. Resolve. Por quê? Porque vai cair de investigador e papiloscopista. Cai língua portuguesa, informática, raciocínio lógico, noções de administrativo, constitucional, penal, processo penal e legislação. Gente, me diz aqui, se tiver, me diz eu, certo? Me diz aqui se alguém não tem material dessas matérias. Me diz aí. Em algum momento já não estudaram materiais dessas matérias. Daqui a pouco, só depois de eu falar isso, a gente vai falar de materiais adequados, tá? Mas todo mundo tem material dessas matérias.
Todo mundo, tá? Então não tem sentido você comprar um curso, galera. Não tem sentido. Ah, Roberto, mas tem questões resolvidas, um material. Que concursos? Questões resolvidas, só o que tem lá. Veja os comentários. Dá pra filtrar. Não tem sentido. Eu tô dando um toque. Ah, Roberto, quero comprar. Compra, bicho. Compra e seja feliz, tá certo? Compre e seja feliz. Deixa eu pegar o materialzinho que eu sempre mostro aqui. Eu tinha mais que minha mãe jogou no lixo. Por exemplo, eu sei que direito das coisas não cai, tá, gente? Direito das coisas não cai. Mas eu quero só mostrar para investigador e papiloscopista. Sinopses da Saraiva, tá? Sinopses da Saraiva. Caderno sistematizado eu tenho, Roberto. Para investigador e papiloscopista não é legal. Não é legal, tá? O caderno é muito... ele é muito denso para essa prova, gente, de investigador e papiloscopista. Ele vai servir para a prova de delegado. Mas para essa prova de investigador, galera, bicho, peguem um edital, peguem se formarem alguma apostilazinha. Dá para vocês lerem umas 3 vezes uma apostilazinha pequena, velho. Umas 3 vezes. Vocês não acham que vocês vão chegar na prova craque, não? Chegar na prova craque. Aí eu vou ver videoaula. Videoaula de direito administrativo. Noções. Você quer ver videoaula disso? Sério que você não consegue aprender um mínimo por um sinopse dessa? Que é super... Ah, não peguei da primeira vez. Pega da segunda, você vai ter tempo. Você vai ter tempo, tá? Agora, Adalberto, às vezes o pessoal pergunta, informática, no caso de delegado, e as matérias língua portuguesa e raciocínio lógico, né? Além de informática. Como que eu estudo? Gente, o jeito que eu recomendo estudar essas matérias, percebam, o estudo é diferente, o estudo jurídico e o não jurídico, tá? Concurseiro tem pouca autoestima. Eu lembrei, eu assisti uma live da MS Concurseiro. Aí ela e a Magra na posse, eu acho, elas falando, não, eu comprei uma reta final, aí tava acabando, aí o concurso passou, eu não consegui acabar a reta final do concurso que passou. Aí eu peguei, aí sendo que surgiu outro concurso depois. Aí eu tentei continuar a reta final quando eu tinha acabado o material, as quase 4.000 páginas. Sendo que aí foi lançado outro concurso. Aí eu não me aguentei, comprei outra reta final. Gente, pelo amor de Deus, cuidado, gente. Cuidado. Por que a reta final vende tanto? Porque eles mexem com o seu psicológico. O que acontece? Quando o edital sai, dispara aquela ansiedade. Caraca, o edital, não sei o que fazer. Aí o cursinho vai, lança, reta final tal, tá aqui, com desconto. Antes era R$2.000, agora é 1.200. Entendeu? É isso daí que ele usa. E aí você muito vulnerável, que o olho tá caindo. Você cai nessa, tá? E aí tem gente que faz isso. Fica pegando uma reta final atrás da outra. Não façam isso. Confiem mais em você. Sejam mais criteriosos com o que vocês escolhem. Tem muita oferta no mercado, mas basta uma para você conseguir seguir. Tá bom, gente? E aí, voltando, português, raciocínio lógico e informática. O estudo das matérias jurídicas é diferente das não jurídicas, tá? A matéria jurídica, basicamente, você tem que ler. Ler, videoaula, tá bom, se gosta, mas ler é bem mais prático porque o custo-benefício é menor. Você consegue ler mais coisas em menos tempo do que a videoaula. E aí na repetição você acaba fixando bem. Sendo que português não é só ler. Aliás, até é ler, né? Mas é saber interpretar. É saber algumas coisas de gramática que não vai ser lendo a gramática, você vai lembrar. Por quê? Gente, português são matérias que a gente aprende no colégio. Qual é a diferença? Porque administrativa a gente não aprende no colégio, meu amigo. Administrativa a gente não passa 10 anos aprendendo no colégio. 10 não, né? 15. Aprende no colégio. Todo ano a gente vê português, galera. Aí vocês querem assistir vídeo aula agora? Não. A questão é rememorar. Está na sua memória. Numa dessas lives eu falei
dessa parte de força de recuperação e força de armazenamento, enfim. Vocês têm que entender que o português... Ah, mas nunca fui bom em português. Identifique agora que você não tá bom e aí, eventualmente, complemente com alguma coisa. Ah, porque a pessoa não pode ser ruim em tudo, gente. Ah, eu sou ruim em todo o português. Não, às vezes ela é ruim em interpretação de texto. Ah, crase, nunca aprendi. Pega, não consegue aprender pelo livro? Pega uma isolada de crase e tal. Agora, não há mais tempo, gente. Não há mais tempo. A edital publicado, vocês vão assistir aula de português agora? Não tem sentido. Sabe o que vocês fazem? Como é que é na mentoria, o português da mentoria? Só questões. Só questões. O horário de português que tem lá é só questões. Por quê? Porque eu pressuponho que no começo você vai errar. Mas com o tempo, o que é que vai acontecer? Você, e não o seu professor, você vai começar a entender, porque você tem que raciocinar. Prova é raciocínio, não é ninguém entregar mastigadinho na tua frente, não. É raciocinar. E aí você vai começar a perceber aquele estilo. Se você meramente lê ou vê o professor falando, um estudo totalmente passivo, ou só lê, né? Ou vê o professor falando, você vai acabar não pensando a respeito, porque você já está pegando tudo mastigado. E aí, quando vier as questões lá na prova, você não vai ter aprendido a pensar. Você vai tentar lembrar de algo que o seu professor falou. E português é dedutivo. Não estou falando para investigador e papiloscopista, tá? Português, raciocínio lógico e informática. Estou falando do edital como um todo. Português é eminentemente dedutivo. Dedutivo é o quê? Interpretação de texto. Você tem como saber o texto que vai vir na sua prova? Claro que não tem como saber. E aí você tem que deduzir aquilo ali. Como é que você melhora essa capacidade ativa? Isso aí vale para português e raciocínio lógico. Treinando. Você melhora treinando. Você não melhora lendo fórmula. Você vê ali, caraca, não tenho a mínima ideia como se resolve essa bagaça dessa questão. Aí você vai lá no comentário. Olha só, legal, uma regra de 3, que simples, né? Aí, gente, quando você começa a fazer mais e mais questões disso, você começa a melhorar. O problema é que às vezes as pessoas negligenciam muito essas matérias e aí você acaba tendo muita dificuldade depois para engrenar. Comece a fazer questões desde logo. Agora, não tenha medo de errar. Não tenha medo de errar, tá? Se você tiver medo de errar, caraca, nunca vi isso na minha vida. Que teoria maluca é essa? Aí você vai estar mandando uma mensagem errada pro seu cérebro. Vai estar mandando mensagem, caraca, eu nunca vou aprender isso. E não aprende mesmo, tá? Então, realmente, eu vai estar dizendo para não assistir aula de nada? Não, eu tô pedindo para vocês começarem antes, derem uma chance, começarem antes a resolver questões, dá uma chance para o seu cérebro raciocinar como aquilo ali é cobrado, e aí só posteriormente buscar onde está a sua deficiência. Como é que vamos identificar as deficiências? Você mesmo vai identificar. Por onde? Simulados, tá? A gente vai falar já já. Beleza, então, falado isso, então entenderam a diferença entre o estudo jurídico e não jurídico? Informática, Adalberto. Vale a mesma lógica, sendo que é um pouco menos, porque informática, às vezes você lendo, você não tem que saber só mexer no computador, né? Às vezes você lendo, pega uma apostilazinha pequena de informática, você lendo, você vai acertar coisas. A informática eu considero um intermediário entre o português e o raciocínio lógico. Por que português? Porque português e raciocínio lógico a gente aprende há muito tempo. Tá? Há muito tempo a gente aprende a ter um raciocínio lógico. A gente só precisa reacostumar a nossa mente a pensar daquela maneira. Quem está muito tempo sem fazer tem problema com isso. Tá? Informática pode ser um intermediário e as disciplinas jurídicas, leitura, na minha concepção, acho que resolve. Tá? Adalberto, edital de delegado, o que é que você achou? Excelente. Inclusive, essa discriminação de matérias aqui, como eu falei, tirando direitos humanos e informática, é a discriminação mais ou menos que a gente coloca no simulado da mentoria. Tá? A gente só coloca um pouco mais questões de penal e processo penal, mas se vocês juntarem
penal, processo penal e legislação penal especial, que não deixa de ser penal e processo penal, são 45 questões, quase metade da prova, tá? Então, é o grosso. Aí, é o grosso. Quem tá falando da mentoria aí, eu quero que eu optei por fazer como a live. A gente vai falar aqui mais uns 10 minutos da preparação geral. Aí o que vai acontecer? O pessoal que não é da mentoria ou não tem interesse vai poder sair, porque a gente já fala o que eles têm, o que eu imagino seja pertinente. E aí fica só o pessoal da mentoria, que aí eu vou passar para vocês. Beleza, galera? Pode ser assim. Então, o que acontece? Naturalmente, o peso de penal e processo penal tem que ser maior. Ah, não, mas porque eu já sei muito, eu estudo para delegado, eu já sei muito. Galera, 45 questões. Só por isso. 45 questões de penal e processo penal. Você não pode se dar ao luxo de... eu estou sabendo muito bem penal e processo penal. Tem que voltar. Por quê? Porque temos a prova dissertativa também. Tá certo? Aliás, prova dissertativa é só para a prova investigador e papiloscopista. Foi mal que eu vi a prova dissertativa aqui, mas estava vendo na outra parte do edital. Você que estuda para delegado, só confirmar aqui para eu não falar besteira. Discursiva. Elaboração de uma peça. Prova preambular objetiva é dia 26/7. Não é a data da subjetiva. 13/9. 13/9. Ainda tem 2 meses, tá? Então, esquece o que eu falei. Eu confundi, tá? O penal e processo penal, mesmo assim, vocês têm que saber bem, porque tem um impacto muito grande. E muitas vezes isso tem a ver com a aprendizagem. As matérias que a gente acha que sabe mais, normalmente a gente tende a negligenciar elas. E negligenciar não somente em relação a quando está estudando, que vocês ficam, isso aqui eu já sei. Isso aqui eu já sei, vou pular. Mas isso aqui eu já sei. Com quem não acontece isso? Vocês fazem isso, galera? Manda coração pra eu ver como é que tá o lag. Tá estudando aqui. Não, mas isso aqui eu já sei muito bem. Não, isso aqui não, posso. Não, esse assunto aqui eu não sei. Vou ver. Gente, isso daqui não pode, galera. Não pode, porque você tá baseando o seu conhecimento naquele momento. Sendo que a prova não é naquele momento, bicho. A prova não é naquele momento, é depois. Você tem que pensar, tem que mandar mensagem sincera. Cérebrozinho querido da minha vida. Eu não posso esquecer disso. Por isso eu vou ler de novo, tá bom? Mesmo eu sabendo bem quais são as hipóteses de inexigibilidade de licitação, sabendo bem a parte de as competências da Constituição, eu vou ler de novo, porque eu quero mandar uma mensagem para vocês dizendo que eu não posso esquecer isso. Por favor, faz isso para mim. Sei que quando vocês pulam a bagaça da matéria, vocês normalmente pulam o que mais cai e aí simplesmente esquecem lá na hora, porque o cérebro entende. Isso não é importante. Isso não é importante. Ele não tá lendo, velho. Então não é importante, tá? Então se ligue em estratégia de estudo, velho. Se ligue em estratégia de estudo. Bem mais importante que conteúdo. Não pode vacilar. Teve um aluno que veio me perguntar, professor, estou na 10ª semana de mentoria. Foi na 10ª? Foi. Na 10ª semana de mentoria. E eu não tô entendendo. A gente vai... O senhor falou que vai começar a leitura da Lei 866 pela 3ª vez. Aí eu... É isso mesmo. 3ª vez. Simplesmente porque despenca em prova. Quando tu chegar pra mim e disser, caraca, nas últimas 3 provas que eu fiz, eu acertei tudo de Lei 866. Eu fico até calado. Eu aposto que isso não acontece. Tá? E aí, tem que se ligar, tá? Tem que se ligar. E aí, criminologia, assim, questões de boa civil, direitos humanos, edital muito curto. Tá muito legal de delegado. Deixa eu falar, eu ia falar mais uma outra coisa aqui, gente. Porque essa mania que a gente tem de só estudar o que a gente não sabe, ela vem de um problema que o colégio nos proporcionou, tá? Colégio, acredite, ele mais nos atrapalhou do que ajudou, certo? Por quê? Porque o colégio e a faculdade, isso, gente, eu tô falando para concurso, tá? É muito bom deixar claro isso,
Porque eu falo isso, aí eu fui falar o que a faculdade não ajudava em nada para concurso. Que absurdo, que péssimo profissional você vai ser. Eu tô muito preocupado com isso. Até parece que os professores acadêmicos da faculdade, que quase nenhum, pelo menos na minha, quase nenhum era juiz, ou nada, era todos acadêmicos, vão me ensinar a ser um melhor profissional. Não são eles que vão ensinar, são a nossa prática, tá? E os nossos valores. E valor a gente não aprende em faculdade, tá? A gente aprende a bater xerox, aprende a pegar o caderno do amigo, aprende um monte de coisa, aprende a ir pra festa, mas não aprende isso não. Valores é com a nossa família e com a nossa profissão. E aí, faculdade e colégio para o concurso público atrapalham. Por quê? Porque eles ensinaram que só havia uma maneira de aprender. Uma maneira, que era o quê? Vendo aula e lendo livro. Só dessa maneira você aprende. O que não é verdade. Você aprende de várias outras maneiras. Você aprende se testando. Você aprende corrigindo uma prova. Tem gente que só faz questão e passa. Você aprende elaborando resumos, elaborando resumos, escrevendo e fazendo mapas mentais. Você aprende de um monte de maneira. Mas aí a faculdade do mesmo jeito. Então, para o concurso público, que tem um conteúdo enorme, a modo como a gente aprendeu na faculdade e no colégio, ele, a meu ver, tá? A meu ver, na minha concepção, não estou dizendo que ninguém está errado e que ninguém está certo. Eu estou dizendo que, a meu ver, esse jeito para concurso, ele não é muito eficiente. Ele não é muito eficiente. Pode ser que dê certo? Pode. Pode ser que eu comece a empurrar um carro e eu consiga chegar até o fim da minha rua? Pode. Eu vou despender muito mais força, eu vou gastar muito mais tempo, mas eu consigo. Você pode passar assim... pode gastar mais esforço, pode gastar mais o seu tempo, pode passar. O que eu estou falando só é para você contratar um guindaste, que seria o quê? A estratégia de estudo. Contratar não é pagar não, tá? Aprender uma maneira de estudar. Aprender, não precisa ser a minha, não precisa ser só um modo eficiente. Como é que eu sei que é eficiente, Adalberto? Provas e simulados. Você tem que se testar. Se aquele jeito de aprender está dando certo, você vai melhorar. Em algum momento você vai melhorar. O seu carro vai andar um pouquinho. Assim que agora, às vezes você cansa muito, você para de estudar, e o seu carro volta, né? Se for uma ladeirinha básica, essa analogia não ficou muito boa, não, mas tudo bem. Vocês entenderam. E aí, galera, para essa prova, só reforçando, quem estuda para delegado há um certo tempo, tem muitas chances, basta ter uma estratégia boa. Adalberto, eu quero começar agora. Achei o edital muito curto. Quero começar agora o do delegado, né, em comparação aos que eu vi. Você acha que eu tenho chance de passar? Claro que não. Não vai passar. O delegado não vai passar, nem adianta. Nem a sua mentoria, ajuda? Não ajuda em nada. Se você quer começar agora e quer chegar com chance de passar na prova de delegado, você não vai conseguir, tá? Não há mágica. Mas investigador e papiloscopista dá, tá? Por quê? Porque é um concurso de tiro curto. Eu já escrevi sobre isso algumas vezes. É concurso de tiro curto. Quais são as características do concurso de tiro curto? Poucas matérias. Normalmente noções, porque você podia ter poucas matérias e ter direito administrativo, direito penal, um negócio mais denso. Então noções, poucas matérias e muita vaga. 250 a 300 vagas, né? Quando é que tá as vagas? Eu nem vi. O pessoal fica pirado nas vagas. 300 vagas para investigador de polícia, 50 para papiloscopista e 50 para delegado. Gente, esses concursos tô falando aqui do concurso de investigador e papiloscopista, tá? Edital curto, noções jurídicas, ou seja, você não precisa dominar muito,
E na prova dissertativa, e aí é uma parte importante. O cara, para ter chance, ele tem que saber escrever bem, tá? E aí o pessoal, poxa, mas eu não sei escrever bem, professor. Contrate um curso. Ah, finalmente ele falou bem dos cursinhos uma vez na vida. Por que eu peço pra vocês contratarem curso se você não sabe escrever bem? Eu não vou vender curso não, tá, gente? Não vou vender curso de redação, não. Antes que ache que está tendo viés. O que é viés, gente? Uma coisa importante pra vocês aprenderem também. Viés é, por exemplo, se um cursinho tá falando... Se um cursinho tá falando... fazendo live e tudo mais, ele vai fazer com viés de te vender, tá? A minha mentoria de delegado não tá nem aberta e eu não vou abrir. Certo? Talvez a gente abra de investigador e papiloscopista, mas vai depender do número de pré-inscritos que a gente vai lançar na LP depois, não é garantia. Então, o cara que ele te faz uma live e ele é dono de curso, ele vai te vender com viés. Essa matéria é muito importante, se você não estudá-la bem, e para você estudar bem o meu material, que é bom para você, você vai ter dificuldades. Isso é viés. Ele faz querendo vender. Pode até ser que ele acredite nisso. Mas vocês têm que tomar cuidado, tá? Então, o que eu falei do cursinho da discursiva é porque normalmente esses concursos de tiro curto, a discursiva faz muita diferença. E normalmente você não consegue ficar... O cara que escreve muito mal, ele não vai chegar nessa prova e vai fechar a discursiva, mesmo que ele contrate um curso. Tá? Por quê? Porque escrever mal é uma deficiência na formação da base dele lá atrás. A não ser que ele só se preocupe com isso durante 3 meses, somente com isso, que é a formação da base de português e tudo mais, ele não vai aprender a escrever bem, ele não vai fechar a prova. Tá? Então é interessante que você tenha uma base pelo menos mediana, você saiba normalmente escrever. Pra quê? Pra você contratar um eventual cursinho e... por exemplo, eu nunca fiz cursinho porque eu achava que eu escrevia bem, eu tirava notas boas. E aí você tem que ver qual é o seu histórico. Eu fui... Nas outras provas eu tirei boas notas em redação. Consegui escrever bem? Consegui. Não preciso, eu tô bem. Parâmetros objetivos. Eu falei alguma coisa hoje, não sei, acho que foi num story, dizendo que não confie muito na sua imaginação, porque normalmente ela tá errada. Tô muito bem nessa matéria, vou parar de estudar ela. Não sei o que. Não, parâmetro objetivo, galera. Fez a prova anterior, foi bem na redação? Talvez você não precise do curso, não precisa. Agora, fez a prova anterior, foi mediano, ou pior, né? Fez a prova anterior e não passou numa melhor colocação por causa da discursiva que te ferrou, contrate, tá? Por quê? Porque você fez a prova anterior, você foi relativamente bem no objetivo para ter chance na discursiva e se ferrou na discursiva, então contrata um curso. Vocês entendem os parâmetros, vocês entendem os critérios que vocês têm que ter. Então você precisa ter parâmetros. Beleza? E aí, da subjetiva eu já falei. Deixa eu ver, eu tinha uma pauta aqui. Da banca! Ótimo. Da banca. E aí... A banca eu tinha um PDF em algum canto aqui. A banca, vocês já devem ter visto algumas pessoas falando, né, gente? Mas... Peraí, eu tenho que abrir de novo. Calma aí que vai dar certo. Tá? Eu pedi para minha equipe fazer uma pesquisa nessa banca para ver características essenciais e de forma bem objetiva. Esse PDF eles vai estar no ambiente da mentoria e a live também, tá? E aí eu só vou falar da banca. E aí quem não for da mentoria ou quem não tiver interesse na mentoria de investigador e papiloscopista pode sair, tá? Então, banca, gente. A banca do NC UFPR, ela é extremamente técnica,
tá bom? Então, o que significa extremamente técnica? Normalmente você sabe ou não sabe. A CESP, ela não é uma banca tão técnica. Ela gosta mais de elaborar os itens. Tanto é que às vezes se confunde. Tanto é que tem várias questões anuladas e tudo mais. A banca do FCPR é sim ou não, certo, errado. É aquele negócio, não abre muita margem para dúvida. Tanto é que pouquíssimos recursos são aceitos. Isso exige uma adaptação na sua estratégia? Sim. Por exemplo, você vai fazer... Não vai abrir mentoria para Delta. A gente já acabou as vagas. E aí não vai ter, tá, Nicole? É Nicole, né? É, Nicole. E aí, gente, qual é a diferença? Você vai fazer questão CESP nesse seu treinamento agora. Qual vai ser a primeira dica que eu vou dar para os meus alunos que vão fazer essa prova da mentoria? Tira a CESP das bancas, do filtro das bancas. Tira. O estilo de questão é totalmente diferente. Muito mais FCC, VUNESP. E aí, a CESP você tira para não ter viés. Viés de novo. Viés significa erro, tá? E aí, é interessante que você faça disso. E das bancas pequenas. Outras bancas, por exemplo, questão de informar e raciocinar de banquinha pequena. Faça. É parâmetro, da CESP não, tá? Pode tirar a CESP. Banca costuma... a questão do tempo, tem que tomar muito cuidado com o tempo, tá? De prova. Ela costuma fazer as questões muito contextualizadas. Muito contextualizadas. E o que é que significa? Textos grandes. Eu tava dando uma olhada nas questões. Os textos são grandes, então você demora muito a ler. Fatalmente, se você não tomar cuidado com o tempo, você pode correr o risco de, no final da prova, ser obrigado a marcar o gabarito rápido. E aí acontece uma das piores coisas, né? Que é você saber a questão e não ter dado tempo de ler, tá? É um estilo... Não é só estilo FCC, tá? FCC, VUNESP... É porque, na minha cabeça, as bancas, elas se dividem em bancas próprias. Bancas próprias é o quê? Banca como a do MP Minas. É umas questões bem malucas, tá? MP Goiás, tá? Aí tem as bancas pequenas, que são muito parecidas com FCC e VUNESP, FGV, tá? É o estilo parecido. E tem a CESP, tá? Então, isso daí é muito importante na sua estratégia de estudo. Na parte de português, a banca costuma usar, no caso agora para investigador e papiloscopista, costuma usar textos densos com linguagem rebuscada. Até lembrar a FGV, né? Quem gosta de fazer prova aqui da FGV. Então a FGV é um bom parâmetro para a prova de português. Muita atenção, mais uma vez, nas provas de português e redação. Interpretação de texto é o grande diferencial. Quem chegou agora e quer para delegado, a gente vai falar já, mas eu estou falando uma análise como um todo da banca, tá? E aí, na parte de delegado, e aí se aplica também para investigador e papiloscopista, elas costumam cobrar 90% do edital. Por que eles reduziram? Tem, por exemplo, licitações. Não tá lá no edital. Não tá no edital licitações. Apesar de ser questões muito cobradas para uma matéria muito cobrada para delegado, mas não tá lá. O que é que isso significa? Que muito provavelmente todos os assuntos vão cair, ou quase todos. A minha equipe conseguiu aqui que mais de 90% do conteúdo programático é cobrado, tá? Por isso, mais uma vez, um estudo espaçado. Agora não é só estudar uma vez. É por isso que a gente vai precisar de materiais mais curtos ainda. Agora, por quê? Porque você consegue ir até o final, voltar e ler de novo, que você vai precisar lembrar na hora da prova. E aí, muita questão também. Beleza, galera? Banca, cuidado. Agora eu vou falar, nesses últimos 15 minutos de live, das adaptações que a gente vai fazer na mentoria. Quem for da mentoria, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar até agora, eu vou colocar num vídeo, e a partir desse momento aqui, eu vou colocar num vídeo separado. Por quê? Porque assim vocês não precisam ver todo o vídeo que eu falei de todos. Tudo bem, gente? Eu vou até anotar logo aqui para separar o vídeo. Vamos lá. Todo mundo saiu, né? Então, gente,
A mentoria delegado, o que é que vamos fazer? Primeira coisa que eu falei já, tirar o filtro CESP das questões, tá certo? Tirar o filtro da CESP. E aí, a segunda coisa é porque vai depender, não, quando eu falo de adaptações, eu faço um vídeo adaptativo, orientá-los a onde você... Porque eu não sei, nas mentorias, as pessoas estão em momentos diferentes, tá? Estão em momentos diferentes de estudo. Tem gente que está na semana 15, tem gente que está na semana 1, começando agora, tem gente que está na semana 7. Eu não tenho como fazer um cronograma para cada pessoa, tá bom? Então, a gente vai orientar a tirar os filtros da CESP. E em algumas matérias, por exemplo, licitações, tá lá a lei de licitações, você possivelmente até estava lendo a lei de licitações. E aí, nessas matérias, eu vou passar lá, vou fazer um estudo das matérias de direitos humanos e informática para vocês estudarem, tá bom? Então, mas aí, como é que eu vou fazer? Onde vocês estiverem estudando, vocês têm que ter uma noção do edital. Obviamente, é o mínimo que se faça você ler as matérias do edital. Ponto. E aí, quando vocês estiverem estudando, vai ter assuntos ali que vocês estão estudando. Gente, porque eu não vou mastigar comidinha e botar na boca de vocês, não. Se uma das coisas que eu mais prezo é que o aluno tenha independência, saiba ele mesmo identificar as deficiências, consiga, através da coisa que eu falo, que é abrir a cabeça deles, montar um método compatível com a realidade dele e eficiente, fundamentalmente eficiente. Como é que eu vou pegar? Vou dar um cronograma para ti, vou dar um cronograma para ti, não tem isso. Ali é uma base. Então, você vai ver onde você estiver e aí você vai pular. Eduardo disse para não pular, porque a gente tem um edital aberto. Editais abertos existem medidas extremas. A gente só tem esse edital, a gente não pode pensar nos outros. Eu vou estudar essa matéria aqui porque ela não vai cair não, mas o professor tá mandando aqui e eu sou muito fraco nela. Não faça isso. Não faça isso, galera. Estude para a prova. Eu lembrava quando saiu um edital, bicho, eu passava uma semana estudando aquele edital para saber como eu ia organizar o meu estudo para aquela prova. E eu só pensava naquela prova. Não, mas tinha uma prova, quando tinha prova logo depois. Não importa, era depois. Era depois, tá? Só pensava nela. Tem que ter foco, galera, tá? Então identifique onde você tá e tal. Uma outra dica é o seguinte, eu vou, até o fim de semana, eu vou disponibilizar lá um simulado, mesmo para quem não conseguiu fazer ainda, para vocês medirem nível. Tem que medir nível. Para quê, Adalberto? Porque, por exemplo, se vocês estiverem num nível muito avançado, e lá vai ter um parâmetro de pontuação, vocês vão ter outras orientações. Eu vou falar, bicho, é o seguinte, muita questão, resolve muita questão, não precisa estudar tanto agora, porque você consegue revisar os assuntos por questões, coloque só estudos pontuais. Se você tiver uma pontuação baixa, aí sim, vamos fazer essas leituras. Beleza, galera? Não gosto de fazer simulado. Não faça, gente, é só uma coisa para ajudar mais vocês. Medicina legal, 5 questões só, não são muitas, tá? Medicina legal é resuminho, sinopse, qualquer material. A Juspódio tem uma sinopse de medicina legal, você consegue ir tranquilo na prova. Então, o que a gente falou até agora? Filtro CESP, vamos tirar, banca CESP. Vamos disponibilizar um simulado para vocês terem noção de nível, mesmo para quem não chegou ainda na parte do simulado, tá? A gente vai ter num outro ambiente lá. Isso aí como é Páscoa, talvez atrase um pouquinho, tá, gente? Sou eu que monto a mentoria de delegado. É diferente das outras mentorias. Então, sou eu que monto Páscoa agora e tal, ficar com a família. Então, eu vou fazer, mas talvez eu fique pronto até na segunda-feira. Mas você não vai ficar sem estudar, já porque eu já tô passando essas dicas agora. Então, sem filtro CESP, com simulados para fazer, e aí a partir do seu simulado você vai basear. Informática, eu vou dar dicas lá de informática, e aí alguém me perguntou aqui, é bom fazer só com questões da banca? Não, gente, porque o universo de questões, apesar de ser uma banca que já fez outros concursos,
o universo de questões vai ser muito pequeno. E aí você não consegue treinar tão bem, tá? Você só é tirar a CESP. Tira a CESP da jogada. E aí você consegue treinar com um universo bom de questões e conseguir identificar, ver os comentários, aprender por meio daquilo ali, tá? Então, delegado é basicamente... Ah, não, mas pensei que tu ia falar mais coisa. Bicho, é estudar o que tá ali, substituindo o que não for cair nos seus assuntos pelos assuntos novos. Eu sempre prezei pela simplicidade. Por que que eu vou mudar agora e buscar uma coisa muito complexa aqui, um pulo do gato? Isso aí é tipo de quem busca fórmula mágica. Ah, eu pensei que ele ia falar o segredo das pedras. O segredo das pedras é estudar, repetir, estudar de novo, acaba, estuda de novo. E isso, até conseguir passar, tá? Tem momentos, pessoal, eu quero acabar esse conteúdo. Eu quero acabar esse conteúdo porque assim eu vou chegar bem na prova. Gente, quando vocês vão perceber que quando vocês passarem, porque vocês vão passar, quem não desiste vai passar, quando vocês passarem, vocês vão perceber que vai ter conteúdo que tá no meio do seu estudo, tá no meio. Tipo, tu já tinha lido uma vez lá atrás, há uns 10 anos, aí leu de novo, aí começa a ler, aí você vai fazer a prova, caraca, mas eu não acabei de ler aquilo ali, que droga. Passou, tava no meio. Um outro faltava 10% para acabar, o outro faltava 50%. Então, isso daí não importa onde você está, porque o estudo é cíclico. Ele não é por ciclos, porque o por ciclo te atrapalha, ele faz você esquecer quando você passa muito tempo sem fazer. Ele é cíclico, você determina uma sequência, volta, faz de novo, volta, faz de novo. Aí tem uma prova, vamos pegar a cerveja que eu bebi hoje à tarde para ser a... Não, eu não tô bebendo, tá? É só para ser o edital. Vamos supor que o edital seja isso daqui, tá? Pera aí. Não, assim. O edital é aqui. Aí, aqui começou, tá? O edital, e aí você vai ver os assuntos principais do edital. Aí, deixa eu ficar mais distante aqui. Aí você vai. Eita, consegui acabar uma vez o edital. Faz a prova. Bomba aqui nessa prova. Aí você, tem que começar de novo. Aí faz. Aliás, minto, vamos reformular. Primeira prova você vai fazer na sua vida. Aí você, tem que acabar o edital. Não consegue acabar o edital. Fica aqui. Aí faz a prova, bomba. Aí, beleza. Isso aqui foi porque eu não acabei o edital. Aí você, beleza, então agora vamos acabar o edital. Aí recomeça, né? Ele não continua. Ele recomeça, aí vai. Consegui acabar o edital. Vai fazer a prova, bomba de novo. Caraca, acabei o edital, fiz prova quando? Recomeça de novo. Aí vai. Aí conseguiu acabar uma vez, volta. Aí consegui. Eu vi o edital uma vez. Tá travando, gente, ou vocês estão me escutando? Eu começo a ver que tá travando quando o pessoal começa a sair. Deixa eu ir pra sala aqui. Vocês estão me escutando, pessoal? Estão me escutando? Vocês estão me escutando? Ou tá muito atrás? Melhorou agora? Tá ótimo. Pronto, só fechar a porta aqui do ar-condicionado. Pera aí. É porque eu acho que a internet não tá muito boa aqui, não. O que eu tava falando, e agora vamos fazer com esse copo e esse termômetro, tá? Deixa eu só arrumar um canto para apoiar aqui. Vou apoiar na minha sanduicheira, tá? Copo, tá? Um copo. E aqui tá onde você acabou, certo? Calma aí, celular. Problemas técnicos. Acho que agora vai. Então, aí você estava me acompanhando, né? Você fez uma prova, chegou aqui, não conseguiu finalizar. Beleza. Foi porque eu não consegui finalizar o edital. Eu acho que esta bagaça aqui não tá fixando.
Pronto, agora vai. Tá melhor agora, né? Enfim, e aí, gente, o que eu quero falar com tudo isso aqui? Que vocês, quando vocês passarem, vocês vão estar em algum momento, em alguma parte aqui do edital, já vendo outras vezes. Constitucional você vai estar aqui, administrativo você vai estar aqui, penal você vai estar aqui. Então, vocês, não importa isso, eu vou fazer aquela prova, não consegui acabar o edital. Não importa, tá? Então, o que eu queria falar era isso. Então, sobre a mentoria de papiloscopista, eu vou jogar depois aqui uma landing page para vocês pré-escreverem, quem tiver interesse. E a gente vai colocar o que vai ser feito em cada momento. Por exemplo, só para dar um exemplo disso que eu falei para vocês, vocês vão chegar ali na boca da prova, porque a gente diz o que você vai fazer, qual a diferença entre a reta final e a regular. A regular você estuda, não é para prova específica, então você estuda, faz 2 simulados ali, tudo bem. A reta final a gente considera a data da sua prova, então você vai saber o que fazer cada dia. Cada dia vai ter ali a lei que você vai ter que ler, vai ter ali um resumo que você vai ter que ler, vai ter tudo que você tem que fazer. Você só tem que gastar a sua cachola para aprender as coisas. E aí vai ter os vídeos explicativos e tudo mais. E aí vamos lançar. Ela só abre quando tiver mais de 100 pré-inscritos. Eu imagino que quem ia fazer PCDF vai fazer essa prova. Então na lista de... Aliás, PCDF não, quem tinha se pré-matriculado nas nossas mentorias. Então eu acho que baixa os 100, tá? Então fiquem atentos. É saber o que fazer. A gente vai, como eu disse, questões português, informática, raciocínio lógico. Não temos material, não disponibilizamos material, até porque seria incoerente com o que eu acredito no estudo para concursos, tá? Material não é determinante, galera. Não é, tirem isso da cabeça. O tanto de mensagem que eu vou ficar, cara, com certeza. O tanto de mensagem que eu recebo: professor, eu posso comprar esse? E o que é que você acha desse material? O que é que você acha desse e desse? E aí esse livro, tudo mais. Gente, eu falo 1000 vezes, não é determinante. Assim como eu já falava há muito tempo. Se vocês forem ver o primeiro post do meu Instagram, tem lá: estudo é qualitativo, não é quantitativo. A pessoa, não, isso aí não, eu tenho que estudar muito, é muito mesmo. Eu só não passo porque eu não tenho tempo. Só não passo. Gente, todo mundo tem todo o tempo do mundo agora e tem gente que não está estudando, tá? Então, tempo não é determinante, ele ajuda, mas não é determinante. Nem entre os dias, né? Estudo 10, 12 horas por dia. Nem preciso estudar 5 anos para passar. Não, claro que não. Pode passar em 1. Professor, sinceramente, para quem ia começar a mentoria agora, fazer normal, excluindo os assuntos que não caem, fazer normal. Por que eu iria enganar vocês em relação a isso, gente? Tudo normal. O que vai acontecer na mentoria de investigador e papiloscopista, e a gente vai fazer a reta final, é porque os assuntos são muito curtos e a gente vai conseguir repetir vários. O de delegado não é. Então tem que seguir a mentoria. Claro que você pode complementar com algo que é deficiente. Eu incentivo bastante isso, tá bom? Mas é fundamentalmente estratégia, tá? Eu acho que é perfeitamente possível. Mas faça a prova antes, faça, porque você já vai direcionando desde logo. A live vai cair, tá bom? Próximas perguntas, outras perguntas, quem é da mentoria pode perguntar no ambiente da Hotmart, que a gente responde, tá bom? Abraço, galera. 3 segundos. Tchau.